Hajimarimashita! Aqui é o Sou Sama. Estamos começando o Kongetsu no Osusume. E o menu do mês é Baldur's Gate 3. Essa série aí, esse game que tá fazendo muito sucesso e que ganhou o jogo do ano, né? O GOTY. Eu cometi já um pecado ao começar o jogo, que foi, eu não fiz criação de personagem, não criei personagem, gente. Eu sei que um monte de RPGista aí vai ficar puto, mas é isso. E para recomendar esse jogo, eu trouxe dois convidados, que são dois viciados em Baldur's Gate, especialmente uma das convidadas, ela é muito viciada. Então sejam bem-vindos, o casal Porpage. Oi, gente, aqui é a Porp e eu tô até hoje presa na customização de personagem. Ao contrário de mim, que já pulei isso. É, Exatamente. cada um com seus crimes. Olá, pessoal, aqui é o Age e eu tô até agora esperando colocarem a oficina da Steam no jogo, porque eu não aguento mais colocar mod por fora. E eu ainda não fui atrás dos mods do jogo, né? E é muito Olha, difícil. tem um que eu recomendo muito, que é o Bolsas, Bolsas, Bolsas. Ele organiza todos os teus itens em bolsas. Aí tu não precisa te preocupar com o inventário. É muito Nossa, útil. É muito eu me útil. estresso muito com item. Mas, antes da gente começar falando do jogo, eu queria explicar, né, para os ouvintes que o Kongetsu no Susume é um novo formato de episódio aqui do Otaku no Kisaten, que a gente todo mês vai recomendar uma série, um jogo, né, algum conteúdo para vocês. Antigamente a gente tinha o Honjitsu no Susume no nosso Instagram, né, que a gente fazia os stories com as nossas recomendações, só que a gente resolveu transformar em episódio, e esse é o primeiro episódio do Kongetsu no Osusume. Então vamos lá, a gente vai falar do Baldur's Gate 3, né, que eu acho que quem é gamer, né, quem acompanha aí o cenário já pelo menos ouviu falar, se não já tá jogando, já tá curtindo, que é um jogo de RPG, né, que ele é baseado no sistema do Dungeons and Dragons, né, do D&D, e que é uma franquia bastante antiga, de 98, que na época foi desenvolvida pela BioWare e pela Black Isle Studios, e que fez sucesso, né, apesar de que algumas pessoas tinham dificuldade aí com as mecânicas da época, mas os fãs de D&D, claro, de ter um jogo eletrônico, curtiram, e tivemos o Baldur's Gate 2 e as suas expansões, né, que eram novas campanhas dentro daquele universo. E o jogo ficou parado aí por um tempo, até que muitas empresas tentaram adquirir a licença do jogo sem sucesso. Inclusive eu destaco aqui que a Obsidian tentou adquirir para fazer uma continuação de Baldur's Gate e não conseguiu. E para quem não sabe, a Obsidian é um estúdio que hoje em dia pertence à Microsoft, que faz RPGs e que tem muito dinheiro, até que a Larian Studios começou a conversar com a detentora dos direitos do jogo. Eles já tinham a série deles, né, que é o Divinity Original Sin. O pessoal, né, os detentores ficaram balançados, gostaram do formato do jogo, até que, depois que a Larian lançou o Divinity Original Sin 2, eles pensaram, não, esse é o estúdio certo para continuar o legado de Baldur's Gate. E aí tivemos Baldur's Gate 3, que já chegou chutando a porta. Então, agora eu vou deixar os convidados falarem. Por quê? Porque eles começaram a jogar antes de mim, inclusive me recomendaram a jogar o jogo, né? Então, vamos lá, Porp, Age, falar um pouquinho da história. Eu já tava de olho nesse jogo há um tempo. Primeiro porque eu acho muito legal, assim, um jogo que adapta o sistema de D&D para um videogame. Uhum. E também porque a Larian conseguiu trazer muita gente, muitos desenvolvedores aí que são nomes bons e que a gente vê e já chama logo a atenção de, nossa, esse jogo vai ser bom. Além disso, eles liberaram o jogo antes e as resenhas eram muito legais. Não tem como não se interessar por um jogo desses. É isso que eu ia falar. Eles liberaram uma parte do primeiro capítulo, há um tempo atrás, que já era muito bom. E o jogo não estava completo, ainda tinha vários erros, a gente não tinha tanta liberdade quanto tem agora. E já era uma experiência muito boa. Sendo que a Larian, ela já era conhecida com o Divinity por ter isso, e eu acho que eles conseguiram fazer tudo perfeito no Baldur's Gate. Até, inclusive,
uma das coisas que eles trouxeram da mesa de D&D, que é perfeito a representação do Baldur's Gate, é que se tu começar um jogo com um amigo, é que nem um RPG na vida real. Aí os horários nunca batem, ninguém nunca mais consegue jogar junto de novo. E aí fica morto sempre, pra todo sempre. Então uma das recomendações que eu dou é jogue sozinho. Ah, não, eu vou jogar com um amigo aqui. Beleza, joga com um amigo, é muito legal jogar com um amigo. Mas tem um save separado sozinho pra poder ver a história, até porque normalmente são duas histórias completamente diferentes. Mas no Baldur's Gate, você pode continuar seu joguinho, mesmo que aquele personagem, aquela pessoa não logue. Claro que não vai ser a mesma coisa, né? Mas tem essa possibilidade também. Eu achei legal que o personagem do seu amigo fica no armário, né? Que foi o que aconteceu. Eu joguei com a Porp e ela tá lá no meu armário. Tô na geladeira até hoje. Tá guardado até hoje. Frigorífico de personagem. O que o Baldur's Gate também trouxe, assim, tava num hype muito grande, é porque teve muita coisa em cima, como o Sousama falou da venda, já tinha muita coisa sobre quem ia tomar conta da série, porque a série tava parada há muito tempo. Não tinha jogo novo, só tinha tido o, entre aspas, vamos dizer assim, versão remaster, né, do segundo jogo, recentemente. O pessoal sempre pedia pro jogo voltar, mas a Atari, na época, publicava, não deixava o jogo ir pra frente. Então, assim, ficou uma coisa muito... A galera ficou muito presa naquilo. É tipo aquele jogo... Tem vários jogos quando a gente joga quando é criança, que a gente fica sempre pensando, sei lá, a Capcom podia fazer um novo Mega Man X. E ficou isso por muito tempo, só que caiu na mão de uma empresa que realmente amava o jogo. Já tava tentando fazer o jogo sem fazer o jogo. Então isso, acho que fomentou mais ainda, assim, a galera querer jogar, entendeu? E outro trunfo da Larian é que eles dão um suporte muito legal para os fãs, para quem tá jogando. E acho que isso fez o jogo melhorar tremendamente antes de ser lançado. Sim. Mesmo que o jogo tenha sido lançado um mês antes, porque eles deram uma adiantada, porque ia lançar o Starfield. Starfield, né? O jogo da Bethesda. Isso. E é outra coisa também. Tudo que os fãs pedem, na próxima atualização vai ter lá. Mas tem um mod que você pode mudar o rosto do personagem. Deu um tempo, eles lançaram um update, botaram um espelho que dá pra tu mudar o rosto do personagem. Uhum. Olha só, nesse mod aqui eu consigo dar respec nos personagens. Um monte de gente começou a baixar. Eles colocaram isso dentro do jogo. Então eles dão um apoio que o fã quer pra dentro do jogo. A única coisa que eu sinto falta de ter a oficina da Steam, como eu falei, a oficina da Steam é basicamente tu tem mods que tem um certo suporte, vamos dizer assim, da própria produtora, né? Eles são mais estáveis. Tu não precisa de nenhuma outra coisa externa pra botar dentro do jogo. O que eu gosto é porque os jogos antigos da Larian, tipo o Divinity, tu tem novas histórias. O jogo é infinito, porque as pessoas podem construir as suas próprias histórias de RPG. E aí tu pode baixar esse capítulo que aquela pessoa escreveu e jogar aquele jogo, entendeu? E aí eu acho que é isso, só que, assim, não tá faltando no Baldur's Gate, porque tem muita coisa pra fazer ainda, mas é algo que eu gosto muito. Quando o Baldur's Gate ganhou o Game of the Year, né, eu ainda não tinha começado a jogar, então eu ainda tava muito naquele sentimento, qual é desse Baldur's Gate, né, eu nunca tinha jogado jogos anteriores da série, não tinha jogado, ainda não joguei, né, o Divinity, que é outra franquia da Larian. Quando eu comecei a jogar o Baldur's Gate, né, eu percebi que o jogo ele foi feito com muito cuidado e muito carinho, no sentido de que a equipe que produziu, ela não era pessoas só querendo ganhar dinheiro em cima da franquia, sabe? Eu sinto que as pessoas todas parece que eles são RPGistas de fato e que eles estão imersos nesse mundo e que eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Eu acho que, inclusive, esse foi uma das razões de que a detentora dos direitos aceitou ceder os direitos justamente para a Larian, que é um estúdio relativamente novo, ao invés de ceder para estúdios grandes que estavam atrás da série, porque eu acho que os estúdios grandes, eles tinham mais um apelo comercial, então eu acho que eles estavam com medo de que eles fossem mexer muito naquele universo. Dá uma sensação de que é um jogo feito por fãs, que são pessoas que gostam do que estão fazendo, que querem que aquilo dê certo, então é gostoso. Né? É bem então, gostoso de jogar. Depois de jogar, eu entendi de fato por que ganhou o jogo do ano. Eu acho que foi merecido. Eu estou viciadíssimo.
falar um pouco da história, né? A gente não vai dar spoiler, e mesmo se a gente desse spoiler, pode até acontecer do spoiler nem acontecer na sua, né? Gameplay. Na sua gameplay, né? Porque o jogo, ele tem, gente, muitas opções de você seguir, né? O seu gameplay, a sua narrativa, ela pode mudar, tipo, absurdamente com uma jogada de dado, né? Tal qual um RPG. E, inclusive, às vezes eu fico tão estressado com as mudanças que eu volto o meu save, porque eu não aceito e jogo o dado de novo. Eu sou dessas também. Eu sou um péssimo RPGista, que eu quero ter controle de tudo. A Pop tem 40 mini saves ali, quick saves E ninguém pode nos me jogos julgar dela por isso. pra poder ficar voltando cada hora, cada conversa. Não, eu até que não volto tanto, mas eu sempre fico nervosa de querer voltar e não ter essa possibilidade. Fora que sempre tem a possibilidade de dar algum bug, alguma coisa assim, então é sempre bom se espertar e ter um savezinho ali. Então vamos lá. Quantos personagens nós temos? Nós temos 6 personagens, 6 histórias origin, que são personagens já pré-prontos, que se você não pegar um deles para jogar, você pode também recrutar eles para a sua equipe. Além disso, tem mais um cenário, que é o do Dark Urge, que é uma outra origem de um personagem que você pode customizar, mas que é uma história a mais e é mais complexa. Então, eu não recomendaria para alguém que está no seu primeiro save. Além disso, eles lançaram agora uma nova dificuldade, que a gente também não recomenda, porque nessa nova dificuldade, se você morrer, não tem como você voltar ou pegar um save anterior. Ele apaga todos os saves daquele personagem. Nossa. Ele deixa de existir, você não consegue mais jogar com ele. Então, jogar no normalzinho já é o suficiente, porque o jogo vai ter outras complexidades além das rolagens de dado e dos números. Então, já tem muita decisão pra tomar. Eu acho que isso é uma dificuldade pra jogar outra vez. Esse é hardcore. Então, a jogabilidade, né, digamos, o jeito que a maioria das pessoas joga é criar um personagem e recrutar os personagens, né, originais do jogo. Diferente de mim, que eu não gosto de criar personagem e eu prefiro jogar com os personagens originais. Tem pra todos os gostos. E aí, quando você cria seu personagem, você pode escolher raça, pode escolher background dele, classe, e aí a pessoa fica livre. E criando o personagem, acaba que tu tem uma experiência customizada. Por quê? Criar o personagem, a raça, a personalidade dele, o background, os status dele, muda muitas coisas que tu pode fazer durante o jogo. Então, não só de ação, mas também de conversas. Existem diálogos que são específicos de você ter um personagem criado. E tem isso, mas também, se a pessoa escolher começar com um personagem, usar um personagem como seu principal, ela também vai ter diálogos específicos daquele personagem. Então, são experiências completamente diferentes. Sim, são inclusive... como se fosse, no básico, são 7 experiências diferentes. Criar um personagem ou pegar qualquer um dos 6 principais, são 7 experiências diferentes. Inclusive, escolher uma raça diferente pode mudar como as pessoas vão te tratar no jogo. Você pode ser maltratado por causa da raça que você escolheu. Inclusive Exatamente. pelos seus próprios companions. Né? E tudo é baseado, né, no universo D&D. Inclusive, eles se baseiam nos Reinos Perdidos, que é um cenário, né, já criado dentro do D&D. Então você vai ver muitas nomenclaturas, muitas coisas comuns de quem jogou Dungeons & Dragons. Né? Então, quem são os personagens, né? Eu vou começar pelo meu favorito, aí vocês vão falando favoritos de vocês, mas provavelmente vai ser o mesmo do meu, que é o Astarion, que é um elfo vampiro, né? Ele é um dos personagens originais do jogo. Inclusive, o dublador dele ganhou como melhor dublagem, não foi? Sim, ganhou, e ele é um dublador maravilhoso, porque além dele fazer um trabalho incrível, na minha opinião, o Astarion é o personagem mais bem dublado desse jogo, apesar de todos os outros serem bem dublados. Ele também é uma pessoa muito querida, ele é muito divertido, as lives dele são muito legais, ele trata muito bem os fãs, então ele merece, ele é alguém que merece esse prêmio. É o favorito de vocês também? Não. Ai, que bom. Então vai lá, Pork.
A minha preferida é a Karlach. Ela é a minha queridinha, eu sempre ando com ela. Apesar de que o Astarion é quase pau a pau com ela. Mas é porque eu acho ela muito doce, assim. Apesar dela ser uma bárbara, ela é uma personagem muito doce. É verdade. Qual é a raça dela? Ela é Tiflin. Aqueles meio demôniozinhos, assim. Eles são descendentes de demônios e eles são uma raça que sofre muito racismo no jogo. A minha preferida também é a Karlach, só que em segundo lugar eu aprendi a gostar, apesar de muitos problemas ainda com a personagem, da Shadowheart, né, que é a Umbrauma em português. Ela é a segunda. Que ela é uma meia high elf, né? Ela é uma clérica. Assim, eu acho que a primeira coisa que eu digo é que tem que mudar a classe dela, porque ela como clérica, pelo menos no meu jogo, os dados nunca estão ao favor dela como cléric. Depois que eu mudei ela pra uma classe mais porradeira, ela ficou bem mais utilizável, vamos dizer assim. Ela é um meme, né? Porque todo mundo fala que ela não acerta uma magia. Ela não acerta uma magia. A cura dela sempre é só 1 de ponto de vida que recupera. É horrível. Mas, assim, eu gosto dela porque eu acho que ela se desenvolve muito bem. No primeiro capítulo ainda, eu achei que ela já se desenvolveu muito bem, mas também depende das escolhas que tu vai fazendo. Ela pode ser... É que, assim, no começo do jogo, ela é muito... Eu queria falar sem falar palavrão, né? Mas enfim, ela é muito chata. Ela é muito chata no começo. E aí depois ela consegue ficar menos chata dependendo das coisas que tu vai fazendo. Só que o que eu gostei é que eu cortei muito ela. Tipo, várias vezes que ela falava várias besteiras, vários preconceitos, eu cortava ela. E mesmo assim, ela começou a gostar do meu personagem, entendeu? Eu acho que ela é uma personagem bem querida, porque ela tem uma história muito boa. E ela cresce bastante como personagem, porque ela muda muito. E em questão dela ser uma má clériga, o que eu fiz? Eu peguei ela, misturei clérigo com paladino e de alguma forma deu certo. Porque essa é uma coisa que dá pra fazer também no jogo. Você pode, dependendo da dificuldade que você põe, você pode misturar classes, mas é um pouco complicado. Talvez de primeira, pra quem tá começando a jogar, não seja tão intuitivo, mas é uma função muito legal pra deixar o jogo mais dinâmico. E eles deixaram bem igual a mecânica do próprio D&D de misturar classe. Então quem já jogou RPG consegue fazer isso mais tranquilamente. O que eu recomendo pras pessoas é tipo assim, quando você vê uma palavra que você não entende no jogo, porque o jogo ele espera que você conheça sobre o Forgotten Realms, né? Sobre os Reinos Esquecidos, sobre Faerûn, que é o mundo que eles estão. Eles esperam que você saiba, eles não vão te explicar. Então tu vai acabar procurando o que significa. Não abre o link da wiki, só lê o que o Google tá dizendo de resumo. Porque no momento que tu abre o link, tu vai entrar num buraco negro que tu nunca vai sair. E a experiência do jogo vai ficar muito chata. Então... lê só o básico, vai jogando, conforme vai passando, tu vai começando a absorver mais informações, até sobre como as classes funcionam, porque o jogo, ele traz todos os detalhes das classes, com algumas modificações, obviamente, pra funcionar no videogame, só que ele não te explica. Ele espera que tu entenda. Essa questão de lore realmente não dá pra... ele não te entrega. Mas em questão de termos de jogabilidade... dá pra... ele tem um glossário dele. Dá ali pra ele dar uma traduzida. Então já ajuda bastante. Uma coisa que eu tô tendo muita dificuldade é porque quando eu jogava D&D, eu jogava com o manual em inglês. Então muitas das nomenclaturas que estão vindo, porque agora eu tô jogando o jogo em português, né? E tá com áudio em inglês e a língua, né? Em português. Tá vindo muita nomenclatura que eu não entendo. Pois aí eu vou pro Google, continuo não entendendo. Eu comecei jogando em português, tava me confundindo toda por causa disso. Mudei o jogo pra inglês e aí sigo assim até agora. Eu fiz isso. Eu recomendo. Eu tô receoso de mudar. A Karlach foi o meu ponto de mudança, porque Bárbaro tem algumas... ele não usa mana, né? Mas ele tem coisas que ele usa de fúria, etc. E em português não tava batendo com o que eu já conhecia de D&D. Então eu mudei pra inglês pra conseguir entender o que eram os recursos que eu tinha que tá gerenciando com a Karlach, entendeu? Porque é muito difícil. O monge também tem umas nomenclaturas diferentes, que monge usa aqui, né?
Então, se você jogou, talvez, se você tenha jogado D&D com um manual em português, você vai reconhecer as traduções. Agora, se você jogou com a maioria das pessoas que não tinha acesso aos materiais em português e jogava com inglês, dá uma dificuldade. Mas vamos seguir os personagens. Eu vou falar da personagem que eu não gostava. Ela vivia eternamente no meu acampamento. Mas eu fui fazer uma missão relacionada a ela, então eu meio que tirei a poeira dela e aprendi a gostar dela, que é a Lae'zel. Ela é uma Githyanki, né, que é uma raça do jogo bastante problemática, eu diria, e que inclusive tem a ver com o plot principal bastante, que ela é muito ríspida, ela vive brigando contigo, tudo tá ruim pra ela, sabe? Ela diz, essa pessoa fraca, ela tem que morrer. Ela é tipo assim, sabe? Ela é meio bolsonarista. Mas ela também... tá numa situação complicada. A personagem tá no fundo, morrendo de medo. Que ela tá num lugar que ela não conhece, metida com coisas que ela não conhece, com uma cultura que ela não conhece. Então, ela tá sempre assim, nervosa. Ela é de uma raça de outro plano, né? Então, ela não é desse mundo. E além disso, a raça dela sofre muito preconceito em Faerûn, entendeu? Então, tipo, ela tá sozinha, sem o exército dela, na terra do inimigo, entendeu? É bem complexo. É tipo tu tirar um bolsonarista da lavagem cerebral e ele vê o mundo real como é, entendeu? Exatamente. Então, o que aconteceu com a minha Lae'zel? Eu comecei, né, quando eu tirei ela do acampamento, eu comecei a mudar o jeito dela com as interações. Ainda tem isso, você vai fazendo interação com os personagens, conhecendo eles melhor, a atitude deles vai mudando. Eles vão amaciando, né? É impressionante. Então eu passei a gostar dela, ela é uma guerreira. E, inclusive, eu misturei aí uma outra classe também com ela, porque ela já tava uma guerreira no level altíssimo, não tinha nenhuma skill. Porque eu não sei jogar de guerreiro no D&D, gente. E, Porp, mais um personagem. Um personagem também que eu tenho problema. Eu tenho problema com o Gale. O Gale. Ele é Wizard, né? Ok. E o meu problema com ele começou por causa de um bug. Começou por causa de um bug, porque nas primeiras versões do jogo, quando você começava a ter romance com alguém, ele aparecia querendo te confrontar como se a gente tivesse alguma coisa juntos, sabe? Uma crise de ciúmes, mas era um bug. Só que ninguém sabia disso. Parecia que o personagem realmente estava ali querendo tirar as coisas a limpo. Então já foi uma interação que começou esquisita. Enfim, ele é um personagem mais acadêmico, mais orgulhoso, então em alguns momentos é difícil. Mas ele também é um personagem muito interessante, ele tem uma história interessante. Eu acho ele meio malandro, inclusive. Ele quer um pouco sair por cima. Tem muito papo. É humano e o plano dele, como todo humano, é ser o melhor de todos, né? Ele sempre quer poder. É uma sujeira, assim. Ele quer poder. Que aí cai no último personagem, que é o que eu vou falar, né? Que também é humano, que é o Will. É um humano Warlock. Todo mundo falou de um personagem que tem problema. Eu não gosto dele também. É isso. Ele também quer se aparecer e tudo mais. E como ele é um Warlock, quem já conhece D&D sabe que o Warlock invoca demônios e tem algumas coisas com demônio. E daí você já consegue tirar, né? Se ele quer poder e ele usa demônios, ele é bem típico desse estilo de personagem, vamos dizer assim. Eu acho que foi o único personagem que pra mim até agora não cresceu. Tipo, ele já era nobre, já tinha dinheiro, ele faz magia com demônio, quer ser melhor que todo mundo. Eu não gostei dele. Não é bem por aí, porque ele começa realmente contando muita história de aventura, de coisas grandiosas, mas depois a gente vê que ele é só um grande cinnamon roll, sabe? Uma pessoa bem boazinha, bem dentro dos princípios morais e tudo. E ele teve um motivo pra virar um Warlock, não vou falar muito sobre, mas existe aí um contexto, não foi do nada. Mas ele pode ser desgostado por ser um personagem mais básico, ele é um personagem bom e ponto. E esses são os personagens principais, mas ainda temos mais personagens, mas eu acho melhor as pessoas descobrirem esses personagens, né? Verdade. Né? Pra gente finalizar a história do jogo e também já concluir o episódio. A história começa
numa nave dos... Eu esqueci o nome tanto em português quanto em inglês agora. Mind Flayers. Né? Que seriam os devoradores de mente, né? Que são aquela raça que tem a cara de polvo. E você tá preso nessa nave, né? Você não sabe muito bem porquê. E eles colocam um parasita em você, né? E essa raça, quando eles parasitam você, você se transforma num membro deles, né? Eles todos são conectados a uma grande mente. Então você pensa, colocou o parasita em mim, esse jogo já começou errado, né? Alguma coisa vai acontecer aqui. E no meio do processo a nave começa a ser atacada, aí a nave cai, aí você tem que fugir e a história começa. Tu vai desvendar o que tá acontecendo, por que você estava naquela nave e como você se livra desse parasita que te infectaram, né? Sim. Enquanto você estava sequestrado lá. E aí, gente, as direções que vocês podem ir com essa história são muitas. São muitas de verdade. Então é um jogo aí que a primeira gameplay te perde, mas você pode fazer muitas gameplays. Então esse é Baldur's Gate 3. Vocês querem acrescentar alguma coisa? O que tem, assim, da história que eu acho que vale todo mundo saber é que, primeiro, cada jogo que tu for jogar, cada vez que tu for passar pelo jogo, é extremamente único. Porque não adianta tu só escolher as mesmas opções. Às vezes o horário do dia que tu tá falando com um personagem vai mudar tudo ali ao redor daquilo. E então o que eu falo pra todo mundo que joga Baldur's Gate é: não queira ler guia, não queira pegar introdução de como fazer. Vai jogar seu jogo, vai curtir, que tu vai criar tua própria história e no meio do negócio tu vai estar até orgulhoso, meu Deus, isso aqui foi o que eu fiz, entendeu? E aí tu vai conversar com uma pessoa que jogou o jogo e a pessoa fala, porque eu resolvi tal conflito, ou então porque eu tive tal briga. E tu fala, mas eu não precisei fazer isso. Eu conversei com um cara, a gente trocou 2 pão, bebeu à noite, fez uma farra e acabou, entendeu? Então, tipo, é isso. Eu acho que curte o jogo, independente do negócio. A história, ela vai se desenrolar ao longo do jogo. O plot principal, que é esse de tentar tirar os parasitas da mente, ele às vezes se perde no meio da história. E eu acho que isso é a beleza do jogo pra mim. Porque RPG é assim. A pessoa às vezes tem um objetivo, mas a não ser que seja uma campanha muito curta, um one shot, aquele objetivo fica perdido, entendeu? Tu vai seguindo, tu vai explorando, e eu acho que todo pequeno plot do jogo eu acho que é muito mais importante do que tirar o parasita da cabeça. E é isso, o jogo, quando você vê, você já tá viciado. Eu, outro dia, liguei pra Porp só pra falar de uma missão e a gente ficou um tempão falando só daquela missão. É verdade. Né? Então, 1h30 de conversa. Vale muito a pena. O Baldur's Gate está disponível no Windows, no Mac, no PlayStation 5 e no Xbox. E também no Steam Deck, né? Que dá pra dizer que é uma plataforma aí diferente. É separada, né? é compatível. Então, esse foi o Kongetsu no Osusume sobre Baldur's Gate 3. Então, muito obrigado, casal Porpage, por participar desse mini episódio, né, de estreia desse novo quadro do Otaku no Kisaten. Obrigada. A gente que agradece o convite. Estamos aqui. Sempre que quiser falar de alguma coisa que a gente gosta, com certeza. Disponíveis. Então, vamos lá. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima. Janê! Tchau. Mata no ご利用をお待ちしています。